com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história do Brasil. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre uma ideia surgida no Brasil no século XIX que veio a se concretizada durante a Era Vargas, que era a de se promover o progresso do Brasil através de instituições autoritárias. Então vamos entender como é que isso aconteceu. A gente tem, ainda no Império Brasileiro, o surgimento de um grupo progressista que começava a questionar formas de fazer com que o Brasil progredisse, com que o Brasil deixasse de ser um país agrário, que o país se desenvolvesse, reduzisse a pobreza, que entrasse dentro dos aspectos industrializados que estavam ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos. Esse grupo ele começou a constatar que o problema do Brasil estava na relação entre os grupos de elite e a própria sociedade. O Brasil é um país que passou séculos sobre escravidão. Boa parte da população brasileira, ainda no século XIX, na época desses pensadores, era composta por escravos. E sem contar nisso, a gente ainda tem a forma como foi constituída a sociedade brasileira. A sociedade brasileira foi constituída através de um excesso de poder na mão da administração pública. Então, a formação de cidades, de núcleos sociais, sempre foi composta por uma extrema presença do poder público. Em vários países, como na Europa, nos Estados Unidos, primeiramente você tem a aglomeração humana se formando e logo em seguida você tem a criação de leis, sistemas legais, jurídicos. No Brasil era o contrário, durante a colonização portuguesa. Primeiro ocorria a formação da administração pública, a criação de instituições para depois haver a ocupação humana. Existem leis da época do Brasil colônia de que a pessoa que recebesse um feudo, uma possessão territorial para criar uma comarca, uma cidade, ela tinha plenos poderes sobre as pessoas. Então, se alguém que recebe uma terra para começar uma cidade após ter feito algum favor para a coroa portuguesa, essa pessoa poderia ter um poder de mando sobre os outros. Poderia pegar as pessoas a esmo para formar uma cidade. Então, o poder público sobre o brasileiro sempre foi muito forte. Essa é uma característica da nossa sociedade. E essas pessoas que começaram a questionar isso no final do século XIX, começaram a perceber que o grosso da população brasileira era extremamente refém dos grupos de elite. E por serem tão reféns assim, esses grupos jamais conseguiriam promover mudanças. A gente pode ver teoricamente isso em escritores como o Sérgio Buarque de Holanda, que não era um defensor de autoritarismo, mas que escreveu sobre essa relação da sociedade brasileira. Em Raízes do Brasil, ele fala sobre a questão do paternalismo brasileiro, de como o isolamento das populações, dos grupos sociais do Brasil ao longo da colonização, fez com que a figura do senhor feudal tivesse um poder muito grande, o que criou essa ideia de coronelismo e fez com que a população brasileira se tornasse muito refém desses poderosos, uma relação de pai e filho. O pai, o senhor feudal, o filho, a população, e essa relação dupla, de que o pai tanto tem a obrigação de cobrar, a obrigação de cuidar, quanto o dever de cobrar, de exigir, de impor limites. Um outro pensador, esse sim que foi mais influente nessa ideia, participou mais disso, foi o Oliveira Viana. O Oliveira Viana, ele falava sobre como os grupos de elite brasileiro, eles são, e isso falando numa administração pública propriamente, falando em governo, falando em congresso, em legislação, que esses grupos de elite que detinham esse poder político, eles criavam leis independentemente da vontade da população. Eles não governavam para a população, e sim apesar da população. Ele nos cita como a formação de legislação no Brasil era feita sem ninguém perguntar para a população o que ela achava disso.
Ele cita, por exemplo, um caso de uma lei sobre regulação de pesca que simplesmente deu um nó na cabeça das pessoas que eram envolvidas com pesca. Havia normas não escritas, mas normas, né, de boca a boca que funcionavam muito bem na regulamentação da pesca. O governo então vai e cria uma lei para regulamentar a pesca, simplesmente acaba com essas normas de boca a boca e cria uma nova lei que ninguém entende como funciona. Diferentemente dos Estados Unidos ou da Inglaterra, onde o grosso da legislação, na verdade, nasce desse direito consuetudinário. O direito consuetudinário é o direito dos costumes, o dia a dia. Você pega uma relação que existe no povo e transforma ela em lei. No Brasil, ao contrário. Você apaga a relação entre as pessoas, esse direito consuetudinário, e impõe uma regra de cima para baixo. A gente pode pensar, por exemplo, no Código de Trânsito de 1997, que ele instituiu a obrigação de você ter um kit médico no carro. A lei ela tornou-se válida, todo mundo comprou aquele kit. Depois que todo mundo tinha comprado isso, colocado no carro, constatou-se que aquele kit não fazia diferença nenhuma em caso de um acidente de automóvel. Ou seja, o Congresso votou uma lei e não perguntou para ninguém o que achava, não debateu nem nada, simplesmente aplicou aquilo de cima para baixo de forma unilateral. Então, o Oliveira Viana, ele constatou que a relação do brasileiro com a elite é uma relação distante e que esse grupo brasileiro de população nunca conseguiria promover mudanças. A Proclamação da República, em 1889, ela poderia ser um passo para você levar o Brasil para o progresso, tirar o Brasil do seu atraso. Mas o que foi verificado foi que os grupos de elite permaneciam o mesmo, a relação entre elite e sociedade continuava a mesma, o Brasil não estava tendo nenhum tipo de progresso e que uma outra forma de fazer progresso deveria existir. Né? As eleições que haviam no Brasil, na verdade, não eram nem um pouco democráticas, eram apenas uma nova forma da elite conseguir legitimidade através do voto. Mas uma mudança na estrutura do Brasil não chegou a ocorrer. Na década de 1920, a gente começou a ter um movimento que foi o primeiro a revirar essa lógica no Brasil, que foi o movimento tenentista. A gente começou com levantes no Rio de Janeiro, como no Forte Copacabana, depois o levante de São Paulo, que culminou na marcha da Coluna Prestes. Essa marcha ela se dissipou em 1927, Prestes foi para o exílio, outros representantes continuaram ativos dentro da sociedade. Em 1930, esse movimento tenentista finalmente chegou ao poder, derrubando o presidente Washington Luiz, impedindo a posse do Júlio Prestes, que era o próximo presidente eleito, e colocando Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas, então, ele foi um representante dessa forma de se enxergar progresso, um progresso através de autoritarismo. Porque a única forma possível, na visão desses pensadores, de quem levou a cabo esse plano, era de que a única forma de você quebrar a roda do Brasil era através do autoritarismo. Então, a justificativa por trás desse movimento de Vargas seria, através de uma ditadura, você criar uma nova forma de fazer leis, um novo modelo de relações de trabalho, um novo modelo de educação, para que você pudesse, então, modificar a sociedade de forma que a sociedade não se tornasse, não continuasse sendo refém desses grupos de elite, para aí sim você ter relações democráticas de fato válidas, com representantes que realmente possam realmente representem a população. Tanto é que a gente vai ter no regime de Vargas o começo do processo de industrialização do Brasil. A gente tem o caso da CSN, a gente vai ter investimentos públicos de forma pesada no país, a gente tem as legislações trabalhistas sendo implementadas, ou seja, a gente
começa uma série de mudanças que não seriam possíveis dentro do modelo da República Velha. Começa-se a pensar o abandono do modelo agrário do Brasil, fazer com que o Brasil se torne uma nação industrial. Pensando numa nação industrial, cria-se uma forma nova de relação de trabalho, que é o chamado trabalhismo. O trabalhismo de Getúlio Vargas significa a intermediação da relação entre patrão e empregado com o Estado, tanto é que o Ministério do Trabalho se torna muito forte. Um exemplo disso é você precisar de autorização legal para greve, ou seja, o próprio Estado regula como a greve vai acontecer. A gente tem regulamentação sindical, ou seja, a forma como os trabalhadores vão se organizar para exigir direitos também vai ser regulamentada pelo Estado. Então, através do autoritarismo, o regime Vargas ele representou uma série de mudanças visando o progresso para o Brasil, que é uma ideia que já vinha desde o século XIX, que apenas através dessa mudança, através de uma forma violenta, de uma forma antidemocrática, é que você poderia modificar o funcionamento do Brasil. E esse tipo de pensamento ele continua presente até os dias de hoje. É muito comum a gente ver pessoas que acham que para haver mudanças de fato no Brasil, para haver progresso, que seja necessário fechar instituições como a STF ou o Congresso e dar plenos poderes ao presidente da República. Essa mentalidade ela esteve presente na ditadura de 1964, porém a visão já não era uma visão de progresso em termos plenos, envolvendo educação, envolvendo outros fatores, redução de pobreza. O projeto já da ditadura militar foi um projeto muito mais industrial, de consolidar a entrada do Brasil em um modelo industrial mais avançado, não estava tão ligado à redução de desigualdades sociais e outros fatores que a gente teve nesse movimento do Getúlio Vargas. E esse pensamento continua até hoje. Para muitos brasileiros, a única forma de se haver mudança no país, de haver progresso, não é através de democracia, e sim através de medidas autoritárias que deem ao presidente o poder de fazer mudanças independentemente de outras instituições. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.